Antônio, boa noite, pessoal. Estamos hoje juntos em mais um encontro para estudar o Livro dos Espíritos, esse que é a nossa pedra angular da nossa doutrina. É ele que nos proporciona inúmeras reflexões, é ele que nos abre a mente com as suas respostas, inicialmente no Livro dos Espíritos, e nós sabemos que foi dele que originou todo esse manancial de obras que pouco a pouco foram lançadas por Kardec, através da sua dedicação, a compilação de tantas perguntas, porque o importante, quando a gente vai fazer qualquer tipo de estudo ou se preparar mentalmente para adentrar num conhecimento, o importante é a gente saber fazermos as perguntas. E a gente pode fazer uma referência hoje em dia com relação a até o Google, né? A gente tem aí esse instrumento de internet. Se você não sabe perguntar, ou dependendo da pergunta que você faça, você vai demorar muito mais a captar a resposta que você necessita. E da mesma maneira, nós tivemos a expertise de Kardec, porque não bastava simplesmente perguntar. Perguntar para quem não sabe o que perguntar não traria nenhum proveito, vamos dizer assim. Mas aquele que era profundo conhecedor de várias ciências e sabia nas devidas proporções aonde estava caminhando, não no início, mas no decorrer da sua jornada, o perguntar foi primordial para que esse conhecimento viesse e nos auxiliasse na compreensão. Eu vou começar a projetar aqui o que a gente tem para hoje. Só um momentinho. Pronto, vocês já estão tendo aí na tela de vocês. Vou só puxar para mim aqui. Pronto, nós estamos na nossa tela inicial, né, como vocês sabem, inicialmente, o Livro dos Espíritos. Ele foi publicado em 1857, com 501 questões, depois em 1860, com já 1019 questões, e daí houveram outras publicações, porque assim que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele teve a necessidade de também publicar algumas obras, né, porque ele começou em 1858 pela Revista Espírita, e assim sucessivamente, e em 1859 ele lançou aquele nosso livro abençoado, que é o Espiritismo, que nós estudamos ele profundamente, e que ele é a base para a introdução desse nosso Livro dos Espíritos, né? Nós tivemos a oportunidade de, ao adentrarmos no Livro dos Espíritos, passando pela introdução dele, nós já tínhamos, né, alguns aqui já tinham uma base muito boa para compreender essa introdução. Por isso que é interessante. Quando a gente pergunta assim, não, mas a gente já pode começar a estudar o Livro dos Espíritos diretamente, logo de cara, sem pegar o livro que é o Espiritismo? Pode sim, porque a introdução, ele é o nome já está dizendo, né? É introduzir o conhecimento que você vai encontrar pela frente daquela obra. Então, muito do que tem, e tudo que tem na introdução, é referente ao caminhar na obra do Livro dos Espíritos. Mas quando você já vem com a base do livro que é o Espiritismo, ela se torna mais fácil. Você consegue digerir melhor e compreender quando você entra. Você sabe que você já, naqueles diálogos, né, que Kardec teve com o padre, com o cético, tem outro também que eu esqueci agora, era o padre, o cético e tem o outro. Eram 3 diálogos que ele fazia entre si ali, ele criava aquela situação para poder, dentro daquelas perguntas e respostas também, ele já de certa maneira, conhecendo e trazendo essa compreensão, essa preparação, porque naquela época muito se perguntava para ele, mas o Livro dos Espíritos, o que é assim, assado? Então, ele começou a lançar vários artigos, né, pequenos, para explicar, e esses artigos depois ele sedimentou e acabou montando aquela obra que é o Espiritismo, porque ele, de certa maneira, como ele mesmo falava, né, ele não perdia mais o tempo dele tentando explicar o que era o Livro dos Espíritos, ele já trazia alguns artigos que, de certa maneira, já trazia reflexão sobre aquela obra, o que significava, do que ela falava, o que ela trazia, o que ela explicava.
E aí a gente está sempre trazendo, nos inícios das nossas projeções, a imagem do nosso Mestre Jesus, essa representação, né, de um dos filmes, como já falei para vocês algumas vezes. E aí é uma das tantas vezes, né, que o nosso Mestre Jesus ele se reunia com as multidões, por onde ele passava, todos se amontoavam ao seu derredor para trazer, beber na água viva, né, que era o seu conhecimento, que é o Evangelho. De certa maneira, ele trazia uma paz, um alento, pelo forte magnetismo que ele trazia, tanto nas suas palavras quanto na sua presença em si. A presença de Jesus já era um modificador do ambiente. Ele já modificava o ambiente numa expressão que nós nem temos a compreensão e nem conseguimos mensurar. Tamanha era esse poder. Não é um poder sobrenatural, que ele veio exatamente nos dizer que o poder, como ele falava, né? Vós sois deuses também, podem fazer o que eu faço e muito mais, é como algo natural, e a gente vê que são os dons, os talentos. A partir do momento que a gente começa a evoluir, a gente vai agregando esses talentos e esses poderes, entre aspas, né? Aqui nós estamos ainda bem distante, estamos no mundo de provas e expiações, então a gente tem que baixar, né, a bola, vamos dizer assim, e deixar a nossa bola assim um pouquinho na superfície, para que a gente saiba que estamos ainda no início da nossa jornada. Já conseguimos andar um pouquinho, mas estamos ainda num longo caminho pela frente. Nós já estudamos nesse capítulo 4, que é a pluralidade das existências. Já estudamos o item 1, que é a reencarnação, passamos pela justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, né? Por aquele longo capítulo de 27 questões, que a gente pegou numa segunda aula, bastante reflexão, bastante coisa, mas que isso não impede de que no momento posterior, na segunda passagem do Livro dos Espíritos, eu espero, né, Antônio, que a gente chegue lá, ainda terminemos essa longa jornada, e quando a gente estiver na segunda passagem, a gente já vai estar passando já com outro conhecimento, de uma outra forma, se Deus quiser, de um momento um pouco mais em paz, mais tranquilidade. Esse formato que nós estamos trabalhando aqui hoje, né? Trabalhando com Cristo, ele veio para ficar, ele não é uma coisa transitória. Transitória é só esse momento que nós estamos passando, porque tudo tem um começo, tem um meio e um fim, tudo é um ciclo, mas esse formato ele vai permanecer. E com o tempo a gente vai aperfeiçoando, né? No momento que for propício, a gente vai aperfeiçoando e criando outras ferramentas. Como a aula passada nossa, né, o nosso encontro passado, ele foi um pouco comemorativo, tivemos vários depoimentos, nos emocionamos, eu me emocionei muito porque é no sábado e a gente passou aquele filme ali, todos os agradecimentos e as mensagens, e nós deixamos e fomos bem econômicos no estudo, e pegamos só duas questões, que foi a 189 e a 190, né, a 190. Nós trouxemos esses dois questionamentos de Kardec: o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação. Ele veio explicando que não, que a alma também passa por um processo de infância, e ele vai desabrochando aos poucos. Na questão 190, que a gente também estudou, né, qual o estado da alma na sua primeira encarnação, ele fala que é o da infância na vida corpórea, corresponde, né? E sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. E aí teve até uma pergunta de André, que você disse, nas próximas questões, né, um 91, 91A, ela vai ficar mais compreensível, a gente vai poder refletir mais, e eu espero que nessa noite nós, com essa reflexão que vamos fazer, nós conseguimos caminhar para que todos realmente tenham na mente a lição de hoje e consiga refletir, né, porque a gente tem que sempre trazer para reflexão, meditar, compreender, trazer para a nossa vida. Não adianta você estudar o Livro dos Espíritos de forma apressada, lendo também de forma apressada. Naquela aula passada, retrasada, eu tive que dar uma adiantada porque fiquei preocupado devido ao volume, mas eu aprendi a lição e é melhor a gente pegar poucas lições, mas poder, pequenas questões, mas poder refletir mais. E nós vamos agora entrar para a questão 91, que nós vamos
caminhar por ela, né? E só para que a gente fique sedimentado para quando pegar nas questões seguintes não ficar um pouco aéreo, né? Quando Kardec pergunta qual é o estado da alma na primeira encarnação, que os espíritos respondem que é correspondente à infância, na nossa atualidade, né? No corpo de carne, no corpo físico, Miramês ele traz que a alma se encontra em plena infância espiritual, né? Respondente à transição entre o animal e o homem, onde os valores dormem ainda, né? Como se fosse um sono, e por vezes sem sinal de razão. E também não se vê a riqueza moral. Estamos começando, então não temos história ainda. Por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Sempre lembrando, aí é o início, né, o início da vida espiritual. Nós saímos, né, da forma, da mão de Deus, estivemos naquele primeiro momento da mão de Deus, Ele nos fez, nos moldou, né, e depois nos lançou, né, para a criação, para encontrarmos os lugares, os reinos, né, como a gente, o Inácio falou também, o mineral, o vegetal, o animal e depois o nominal, para que nessa escala se possa constituir o ser, né, o ser homem, o homem sem falar de gênero masculino e feminino, mas o homem pessoa, né, o homem eu, si, o eu interno, o espírito que está em todos nós, né, que somos espíritos habitando esse corpo. E essas almas estão bem distantes do estágio atual dos homens que se encontram na Terra, assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. É fantástico esse referencial que Miramês fez com relação às almas que estão no estado da infância e aquelas que estão aqui na Terra e buscam o estágio, né, dos espíritos venturosos, espíritos puros. E aí nós entramos nas questões, né, 191, quando Kardec começa pontualmente cercar o conhecimento. Né? O que é cercar o conhecimento que Kardec faz? Ele começa da primeira questãozinha sobre o tema e ele vai aprofundando, ele vai trazendo os primeiros conceitos, ele vai trazendo a reflexão para a gente, para que a gente possa entender, se situar quando entra naquele ponto que ele quer esclarecer. E ele pergunta na questão 91. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Aí os espíritos respondem que infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Paixões que é esse sentimento intenso, né, que nós possuímos, são os extremos de tudo são as paixões e, de certa maneira, a gente, na primeira análise que a gente faz, a gente traz um pouco a análise da palavra para o viés pejorativo dela, né, como algo ruim. Por quê? Porque é o excesso desses sentimentos, né? É o excesso de todas essas, vamos dizer assim, tudo aquilo que move o ser humano, move tanto pelo lado material, né? Principalmente pelo lado material, porque quando você puxa pelo viés do espírito, aí você já está em evolução, já é uma paixão que lhe projeta para o alto. E eu quero trazer só uma reflexão com relação a essas paixões, que quando a gente pensar nela, a gente não pode pensar só como um viés negativo, mas se a gente levar para a paixão o equilíbrio da paixão, ele pode ser um benefício, porque eu tenho certeza que seu Inácio ele é apaixonado pelas plantas dele, só que apaixonado de algo que lhe traz um conforto, um bem-estar, aquilo causa uma alegria quando uma flor daquela desabrocha, quando ele pega aquele cactuzinho dele lá que não tem nenhuma folha, pequenininho, mirradinho, né? Que ele fica dando aqueles passes nele lá, usando aquele magnetismo dele, né? Só para depois tirar uma foto e ficar fazendo um pouco da gente, né, Manelzinho? Olha como essa flor aqui nasceu, ela é linda, maravilhosa. Então aquilo é uma paixão que ele tem, né? Uma paixão sem o excesso, que traz esse bem-estar. Então, sempre que pensarmos e trouxermos esse viés e buscarmos o nome paixão e vermos esse nome paixão, não buscarmos logo para essa questão do egoísmo, vaidade, orgulho e esses outros sentimentos que só causam a nossa queda, né? Vamos fazer essa reflexão também para a paixão, essa paixão que nos motiva às vezes, cada um que tem um hobby que gosta, gostar de ler, minha paixão é leitura, eu faço uma viagem ali, então você não pode dizer que aquela paixão é algo que está em desequilíbrio.
Mas quando você se tranca na leitura, você não fala, não quer saber de ninguém, passa o dia lendo, aí sim essa paixão já entra com essa conotação um pouco mais de desequilíbrio, que é isso que Kardec traz aqui. Ele diz que está na infância relativa, mas já são almas que estão se desenvolvendo, pois nutrem essas paixões, já tem esses sentimentos. Aí Kardec começa a aprofundar, ele diz, então as paixões são um sinal de desenvolvimento. Aí ele diz, de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade, de consciência do eu interior. Não é o eu que estou aqui, Marcos, nesse corpo. Eu começo sim a me trabalhar e ter essa perspectiva e essa trazer para o pensamento do eu, né, me percebendo, me conhecendo, para ter essa consciência. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Ou seja, nós sabemos que o instinto é o embrião da inteligência. Nós sabemos que nós carregamos e vemos, né, estamos vindo para as nossas encarnações já com essa sementezinha guardada lá dos nossos talentos, vem tudo já programado. Só que ela vem dentro de uma caixa extremamente codificada. Ela vem codificada, criptografada em vários sinais, canais e fórmulas, que a chave para o despertamento é exatamente a nossa evolução, é a mudança de comportamento, são os aprendizados, são as nossas quedas, porque sempre que caímos nós aprendemos. Para aqueles que conseguem aprender com as quedas, aqueles que caem, né, e não conseguem observar e ver a lição e ficam só praguejando, colocando a culpa no outro, sempre trazendo ele como uma vítima, aí não, aí ele já está decaindo e não está aprendendo. Mas é isso que Kardec vem trazer. E ele ainda vai colaborar mais na frente, porque, como vocês sabem, ele colabora na pergunta, os espíritos respondem, e ele também ainda faz um comentário. E todos esses comentários, eles passaram pelo crivo dos espíritos. Não era Kardec que fazia o comentário dele no livro dele, como se fosse uma nota de rodapé, e pronto, acabou-se. Não, tudo era revisado, tudo que ele, de certa maneira, colaborava com a inteligência, com o intelecto dele, com o conhecimento de vidas passadas, da inteligência que nós sabemos que fica agregado conosco. Os espíritos revisavam aqueles artigos, os comentários dele, e aprovavam, ou pediam para modificar, ou dizia, desenvolva mais, pesquise mais, está precisando melhorar, como a gente já sabe que tem essas passagens, quando o nosso mestre Jesus e Kardec estava lá desenvolvendo um artigo, né, referente a um item da revista, do Livro dos Espíritos, e ele estava indo pelo caminho errado e começou aquela batida na parede e tal, e ele não sabia o que era, e depois ele ficou muito intrigado com isso, porque quando ele começava a escrever, começava a batida na parede. Quando ele começava, ele parava a batida. E depois ele ficou sabendo que ele estava indo para uma linha de raciocínio correta, e que, consultando junto com o médium, né, incorporou no bom sentido, né, veio o irmão lá e esclareceu para ele que ele estava indo no caminho errado, que ele tinha que modificar, que parasse com aquele pensamento, refizesse o que ele estava fazendo. Então, era sempre assim. Kardec, ele tinha a autonomia dele, desenvolver o método que ele precisava desenvolver, o método como pedagogo, para trazer esse formato, a divisão, o sumário, tudo. Ele tinha a capacidade do conhecimento adquirido dele, né, por ter vindo da escola de Pestalozzi, na Suíça, né, que ele foi desde criança que ele estudou lá, que é um grande referencial da educação no mundo, né. Então ele tinha esse conhecimento com ele. Então ele tinha autonomia, mas também ele não tinha tanto assim, porque o Livro dos Espíritos e a obra, né, ela é dos espíritos, não é dos homens. Kardec, ele colabora com essa questão 9.1, quando ele traz: a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância.
para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio, nem decrepitude, que é a velhice, ou seja, nós estamos sempre nesse processo reencarnatório, vinda após vinda, aprendendo, mas nós não ficamos a mercê e não sofremos os efeitos da caducidade, da velhice. O espírito ele não envelhece. Como nós sabemos, ele é imortal. Então, que Kardec trouxe, lembro que eu cortei esse fragmento, porque se vocês pegarem a questão 191A, ela não para aí. Kardec ele aprofunda um pouco mais, só que aí, como eu estava trazendo Miramês também, eu sempre procuro fazer essa mescla, né, onde Kardec para, Miramês continua, mas eu sempre peço a vocês que façam uma leitura prévia das questões, não custa nada. Você pega uma questãozinha só, né, uma questãozinha e faz a leitura dela, refletindo com ela. Faz a pergunta, lê a resposta, aí vai lá em Miramês e lê a resposta daquela questão. Pronto, aí você tira meia hora por dia só, aí você fica pensando, raciocina, lê de novo. Pronto, uma questão só. Aí no outro dia você está com mais vontade, ou de noite, né? Você lê de manhã, de noite, aí lê mais uma questãozinha, sem pressa, sem correria, tranquilo, lendo com calma, pausado, refletindo, porque é essa a proposta, né? Quando a gente corre um pouco aqui, como a gente está, eu principalmente, eu sempre fico buscando trazer informação para vocês, para a gente avançar, mas eu estava errando nisso, estava pecando nisso. Em certos momentos eu estava muito preocupado com que a gente avançasse, mas o avançar é refletir. Então, se a gente não estiver refletindo, a gente não está avançando. Por isso que a gente teve que dar um freio. Eu já tinha percebido isso. Só um momento. Infelizmente, apesar do momento que o nosso país está passando, né, as pessoas não têm a sensibilidade e passam sempre em festa nos seus carros de som, né, como se não tivesse acontecendo nada com ele e que ele não está à parte dos acontecimentos e não pode nem ser solidário com as famílias aqui mesmo na rua que já perderam entes queridos pela Covid, mas eles insistem aqui, temos bares abertos aqui, pessoas se amontoando, e carro de som passando. Peço desculpa para vocês. E vamos voltar à nossa reflexão quando o Miramês ele traz esses dois fragmentos dos comentários dele, que ele é bem maior, como vocês sabem, mas aí eu vou pincelando para poder pegar junto com Kardec e a gente entender. Quando ele traz que o estado da alma em suas primeiras vestimentas materiais é rudimentar, né? Pelos rudimentos de vida que se apresentam no espírito ainda em sono. Quando ele fala em sono, é exatamente esse estado de falta de conhecimento, de início de processo. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, né, lá atrás, a sua natureza tem valores imortais, que o porvir irá conhecer como semelhante aos dos espíritos superiores. As tribos indígenas nem sempre são compostas de almas primitivas. Existem muitos índios que ali vieram como provações, e nesse estágio de provas acabam ensinando muita coisa aos outros, que desconhecem o princípio de muitas leis naturais. Há grandes espíritos, intelectualmente falando, que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência, porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Miramês, ele avança um pouco mais nesses exemplos que ele está dando aí, quando ele traz com relação aos povos que habitaram e habitam a África, né, e ele faz essa relação com a civilização romana. Ele traz o porquê do sofrimento, né, naquele continente africano. Ele fala da relação daqueles carrascos romanos que vieram
para ser escravos. Ele fala também da vinda dos escravos para o Brasil, nas caravelas, todo o sofrimento que eles passaram, era porque alguns daqueles já fizeram em outras encarnações sofreram muito mais, e é muito rica essa leitura, se vocês puderem depois pegar essa questão 191 e fazer a leitura dela completa, o texto de Miramês, quando ele faz essa referência entre a civilização humana e traz para a África, isso estou falando de uma página só, tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos só, não é uma leitura não é um livro que ele vai escrever sobre um tratado, não é um tratado, mas uma página só que vocês pegam e fazem essa leitura, vocês se apaixonam, né, no bom sentido, pelas colocações que o Miramês traz. É belíssimo, eu não quis trazer porque ele é um pouco maior, mas para que exatamente incentivar vocês a irem lá na questão e fazerem a reflexão. Só um momentinho. E quando a gente fala a respeito dessa compreensão desses elementos, quando a gente traz, por exemplo, quando ele fala que os índios, né, nem todos eles estavam naquele estágio de primitividade, nem todos, porque nós sabemos que em todos os mundos, nem todos que aqueles que estão lá, eles estão no mesmo nível. Há a necessidade, né, de que exista essa diferença entre estágios para aquele que é um pouco mais evoluído possa ensinar aqueles menos evoluídos. Essa é a grande dinâmica da criação, porque não teria sentido, né? A gente sempre vê que a gente sempre está aprendendo com alguém que sabe um pouquinho mais do que a gente, porque se a gente chegar num canto onde ninguém sabe de nada sobre determinada coisa, você não vai aprender, a não ser que você, né, aqueles que são autodidatas e têm essa capacidade de percepção e já vem com esse conhecimento nele, ele tem a capacidade de desenvolver e compreender mais rápido que os outros. Mas se ele for generoso, com o primeiro conhecimento e com o desvendar daquilo, né, aquele problema que está ali na frente dele, né, esse é o grande mecanismo da inteligência, são essas capacidades que nós temos de desenvolver e resolver problemas, ele pode já ajudar os outros, mas primeiro alguém tem que beber desse conhecimento para poder trazer os outros, né? E assim a gente vai criando. Então, quando o Miramês ele traz essa informação e ele traz essa referência com relação aos romanos, africanos, a gente tem que fazer uma reflexão de que o Espiritismo ele não veio trazer a dureza para os nossos corações. Como assim, Marcos, trazer a dureza? Por que você está dizendo isso? Porque, às vezes, por um olhar um pouco distorcido, algumas pessoas, quando adentram a tantas respostas que o Espiritismo traz, elas ficam um pouco mais duras com relação ao problema alheio. Ela sempre procura um diagnóstico em vidas passadas dos outros para não se envolver nos problemas, né? Ah, não, fulano está sofrendo, no mínimo ele fez isso com alguém, e começam a justificar dessa maneira. Mas não é bem por aí que nós devemos trilhar o nosso caminho. Nós vamos também já para a questão 192. Então, o Espiritismo veio para nos consolar, não veio para nos tornar e nem colocar uma pedra dentro do nosso coração. Nós temos sim, né, que ter essa compreensão, esse olhado, saber o porquê, mas nós podemos aliviar o sofrimento alheio. Por que propagar algo que nós podemos, de certa maneira, interagir ali naquele momento, através de uma caridade, seja da mais simples, né, do olhar do bom dia, do boa tarde, do apertar a mão, do pão da carne, né, e assim você vai ampliando o seu conhecimento e ampliando o viés da caridade, que é bem mais do que isso. E você, quando tem essa percepção, e é isso que o Espiritismo traz, você começa a ver certas coisas com naturalidade, mas não com dureza. Você, de certa maneira, você procura se conter para poder auxiliar o outro. Quando você não entende, você se envolve no problema dele, porque você entra ali naquele desespero. Mas quando você já conhece, já sabe que aquilo faz parte de uma vivência dele, que aquilo vai crescê-lo, né? Mas também ninguém pode chegar e dizer, isso que você está fazendo, você vai aprender, presta atenção, isso é uma lição. O Espiritismo diz que se você fez isso é porque você foi, em outra encarnação, você foi muito ruim aqui nessa. Ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. Vamos chegar e, como o Chico fazia às vezes, que
Ele disse que quando não sabia como resolver o problema das pessoas, o máximo que ele fazia era sentar com elas e chorar junto, que já estava ajudando, né? Aí, no caso Kardec, traz a questão 92. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nesta vida, todos os degraus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Ou seja, Kardec perguntou se, vindo aqui à Terra, né? E aí nós temos na obra de André Luiz aquela referência aos completistas, que eram aqueles que reencarnam e atingem o grau máximo, né? Todo o mapa reencarnatório dele, ele conseguiu, saiu laticando, conseguiu falar, isso aqui eu já não faço mais, isso aqui eu passei, pá. Ele quer saber se nesse estágio, quando você consegue ser um completista nessa encarnação, você consegue sucesso se você já vai direto para os mundos ditosos, vamos dizer assim, né? E Kardec, e os espíritos dizem que não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma também, o doente tem de passar pela convalescência antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adianta na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Uma resposta magistral dos espíritos. Precisamos sim trilhar todas as escalas. Lembrando que nas perguntas passadas tinha aquela pergunta, eu vou ter que passar por todos os planetas da constelação e todos os mundos. Aí os espíritos respondem não, porque existem mundos parecidos com a Terra. Então, se você está aqui, essa é a escola ideal. Se você for para outro mundo igual ao da Terra, qual é o sentido você passar lá? Você não vai aprender. Vai aprender, mas vai aprender a mesma coisa aqui na Terra. Então, vamos ficar reencarnando aqui na Terra, até que você tome juízo, né, faça alguma coisa que preste, aí você vai para outro canto melhor. Mas, por enquanto, o melhor canto da gente é aqui mesmo, na Terra. Enquanto a gente vai melhorando, né, a gente vai aí nesse ciclo, voltando até que a gente consiga fazer alguma coisa que preste e volta. E vai para um mundo melhor, que é isso que a gente espera. A questão 192A. O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? E os espíritos respondem sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. É aquele que não sabe aproveitar as oportunidades. E a oportunidade, às vezes, não vem só numa proposta maravilhosa de emprego, não. Ele vem também pelo desemprego. Ele vem pela dor. Ele vem pelos momentos difíceis do dia a dia. Ele vem pelas desilusões, né? Às vezes fica desiludido, né? Você se ilude, ao contrário, você projeta algo às vezes sem muita lógica para determinadas atitudes, que a gente tem essa coisa de projetar sempre linhas de chegadas, onde tem sempre uma medalha de ouro esperando pela gente, e a gente faz uma projeção um pouco desvirtuada do que realmente é essa caminhada. A gente, às vezes, almeja a riqueza material, o ganho material, e esquece que não é bem por esse caminho que a gente deve trilhar. Então, a gente, às vezes, se decepciona, né, quando o resultado não atinge aquilo que nós esperamos, porque nós sabemos que só o nosso Pai mesmo é que sabe o que é bom para a gente. Isso quer dizer, então, que a gente vai ficar sempre esperando que Deus faça as coisas pela gente. Não é isso que eu falei. Eu falei que a gente tem que procurar a nossa evolução, seja pelo estudo, pela nossa transformação moral. A gente tem que estar sempre buscando. Mas diante das diversidades do dia a dia, a gente saber que se aquilo está acontecendo, nós temos que tirar a lição. Nós temos que tirar a lição daquilo que está acontecendo. Se nós não estamos tirando a lição, nós vamos ter que passar por aquilo de novo para ver se a gente acorda, consegue enxergar qual é a lição daquilo, né, o porquê, e a gente consiga superá-la. Quando a gente fica só praguejando, colocando a culpa nos outros, dizendo que Deus é isso, é aquilo, é assado, a
gente não vai progredir, vai ficar estacionado no mesmo canto. Nós não regredimos, mas estacionamos e demoramos mais ainda a progredir na nossa escalada. Aí Miramês vem, né, para nós fecharmos esse bloco de questões, 992 e 192A, que foi o que Kardec trouxe, para a gente dar uma boa caminhada, e no sábado a gente encerra esse capítulo, né, ou não. Vamos ficar com 6 questões para encerrar. 6 questões, mas nós encerramos a nossa apresentação com essa reflexão de Miramês, quando ele traz que não haveria mérito algum para o Espírito se Deus já o fizesse em seu completo despertamento espiritual. Certamente que ele nos fez simples e ignorantes. Contudo, os valores que carregamos desde a nossa formação se encontram em estado de sono, uns mais e outros menos, de acordo com a evolução de cada um. O espírito mais velho, logicamente, tem mais experiência do que o mais novo, mas todos têm as mesmas oportunidades de ascender para o infinito. A casa do Pai é grandiosa e acolhe todos os filhos, dando a cada qual o que ele merece na pauta do seu despertamento. O estudante da doutrina dos espíritos deve orar, meditar nas leis espirituais que gradativamente vão trazendo ao seu conhecimento os segredos da vida. E quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em seu coração. Fiquemos em paz com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a paciência de vocês, que me escutaram até agora. Deixo as reflexões para todos nós nessas questões que nós abordamos hoje, né? Pegamos 1, 2, 3, 4 questões, refletimos sobre ela, pensamos, deixamos 20 minutos praticamente para refletirmos ainda mais. Perguntas, né? Perguntas tem Inácio e Antônio aí para responder. O que eu não souber aí, os meninos vão pegando, mas fiquem à vontade, vamos interagir. Devolvo para você, Antônio, para você começar aquele seu processo seletivo de interação.